Olá, nós somos alunos do IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, alunos do segundo período de licenciatura em computação, na matéria de arquitetura e organização de computadores, o professor Carlos Magno. Iremos falar dos computadores superescalares. O grupo é composto por Alessandro, o Igor e o Neilson. Os processadores superescalares foram criados para otimizar a execução de tarefas, trabalhando com mais instruções em um único ciclo de clock. Utiliza múltiplos independentes pipelines de instruções. Permite executar um número variado de instruções por ciclo. Cada pipeline consiste de múltiplos estágios e pode lidar com múltiplas instruções ao mesmo tempo. Quando ocorre dependência entre as instruções, o processador pode executá-las fora de ordem. Um processador superescalar precisa se preocupar com dependência de dados, dependências procedural, conflito de recursos, dependência de saídas e autodependência. As máquinas superescalares tentam paralisar a execução de instruções independentes em cada estágio do pipeline. Caso as instruções possuam dependências, o menor número de instruções será executado por ciclos. Ou seja, os computadores superescalares, eles executam mais de instruções num único ciclo. Agora, a diferença entre o superescalar e o pipeline. A diferença entre os superescalares e o pipeline se dá no modo que, quando você vai utilizar uma programação na máquina, com o pipeline, ela vai fazendo aleatoriamente. Por exemplo, mostra essa primeira figura. Ele começa no 1, na hora que chegar no 2, ele começa a segunda etapa, né? Que aí não faz no mesmo estágio, já faz no outro estágio, no segundo estágio. Ele começa no primeiro estágio, na hora que ele chegar na segunda instrução, no segundo estágio, que é da primeira etapa, aí ele começa a segunda etapa no segundo estágio já, e assim sucessivamente, de acordo com as máquinas que forem colocadas com o número de instruções. E já na superescalar, ela faz dentro do mesmo estágio. Ele consegue desenvolver várias funções ali dentro do mesmo estágio, fazendo sem prejudicar o andamento e o desenvolvimento da máquina, né? Sem danificar os procedimentos de execução, por exemplo, né? Como, por exemplo, se fosse uma máquina, como foi explicado até nos trabalhos anteriores, a pipeline, a máquina de lavar, ela ia executando todo momento ela executava uma coisa. Por exemplo, ela batia, né, colocava de molho, aí fazia outra coisa. Já no superescalar, ele consegue fazer várias funções ao mesmo tempo, sem prejudicar o andamento e por exemplo, fazendo com que as instruções não se juntem nem se misturem, entendeu? Aí elas conseguem ser diferenciadas uma das outras, ou seja, separadas uma das outras, mas, porém, executadas ao mesmo tempo, no mesmo estágio, e sem a necessidade de passar para o segundo estágio. Por exemplo, ela começa no primeiro estágio aqui, executa uma coisa, vamos supor, um exemplo, fosse uma suposição. Um computador aqui, ele começa a tocar música e, ao mesmo tempo, vamos supor que ele
já passasse o vídeo ao mesmo tempo, a música com o vídeo. Hoje é os exemplos que temos hoje, né, nas máquinas que já fazem todo esse procedimento. Mostra o vídeo, executa a música, desenvolve outras funções dentro do mesmo estágio de tempo. E isso tem ajudado muito no desenvolvimento, né? Como, por exemplo, aqui a diferença entre os dois, por exemplo, o superescalar, ele tem vários pipelines de instruções independentes dele, né? Emprega vários pipelines de instruções dentro dele, né? Cada pipeline com seu estágio, lá dentro do superescalar. Executa instruções diferentes, simultâneo, como falei, ele faz várias funções ao mesmo tempo, né? Tem um nível de paralelismo diversos fluxos cada vez. E já o pipeline, super pipeline ou pipeline, as instruções são próximas que sejam independentes. Elas são independentes, sem ser executada em paralelo. É ao contrário, né? Uma funciona em paralelo ao mesmo tempo, ali a mesma, como se fosse um motor de um veículo que batesse as válvulas ao mesmo tempo, ali, rápido, a mesma coisa. E já o outro é mais compassado, diversificado uma da outra. Um fazia uma hora, fazia outra, fazia uma hora, outra. Aí tem na pipeline tem os problemas de dependência de dados, do contrário do superescalar, que não depende totalmente. E são identificadas as dependências da execução, pode ser feita fora de ordem no super pipeline, não sendo na mesma ordem, sendo alternado. Aí agora eu deixo a palavra com o Igor, né? Boa tarde, vou falar sobre alguns exemplos de computadores superescalares. Começando, os exemplos de recursos incluem memórias, caixas de barramentos, portas de bancos, de registradores e unidades funcionais, por exemplo, somador da ULA. A gente tem como alguns exemplos o Pentium 2, que nos anos de 1994 e 1996 ficaram marcados com anúncios de computadores superescalares com grandes produtoras das marcas. Alguns modelos como o Intel Pentium Pro, o Pentium 2, o AMD K5, K6, o Alpha, que é o Athlon que está até hoje. Tem o Athlon 300G, o 200G, 3000, e acho que é o 3000 é o último deles atualmente, que é os processadores AMD. São o Trispark, Alphaville, MIPS R1000 e o R12000, o PowerPC 603, 604, 620 HP 8000 e o Deck Alpha 21.064 ali. Tem algumas imagens, duas imagens ali para mostrar os processadores. E algumas vantagens dos computadores superescalar, que o superescalar ele tem processador superescalar que eles podem paralelismo em nível de instrução. Acho que o Neves já falou isso, mas só para reforçar aqui. Nível de instrução de maneira a capacitar a execução de mais de uma instrução por ciclo, de clock. E na arquitetura superescalar, várias instruções podem ser iniciadas simultaneamente e executadas independente umas da outra. Que é o chamado multitarefa. O processador multitarefa é aquele que eu consigo fazer várias tarefas, assim como o exemplo está na aba do Alessandro. Ele tem várias páginas do Google abertas, está apresentando um vídeo, uma gravação, está gravando, apresentando a gravação, e está com o computador ligado com outras coisas de fundo. Então, isso aí é um melhor exemplo que a gente pode dar ao vivo aí. E é isso. Finalizando o trabalho. Acho que é só isso mesmo. Boa tarde.